Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre estrutura das palavras. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de fazer atividades nas quais as professoras pediam para vocês descobrir, por exemplo, algumas palavras que são consideradas primitivas, como pedra, lápis, algumas que são derivadas a partir dessas palavras primitivas, né? A gente pode ter lapiseira, pedregulho, pedreira, dentre outras. Então, isso é o que nós chamamos de estrutura das palavras. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse conteúdo. Eu parabenizo a todos por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas. Espero que estejam com os materiais para poderem realizar as atividades e vamos aprender um pouquinho mais então. Vamos ver aqui quais são os objetivos da nossa aula. Então, eles consistem em identificar semelhanças na formação das palavras, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e compreender o processo de formação das palavras. Por que algumas pessoas dizem que as palavras têm poder? Você concorda com esse ditado popular? Vocês provavelmente já ouviram esse ditado popular, né? Às vezes as pessoas falam, cuidado com as palavras, porque as palavras têm poder, né? Então, qual será a intencionalidade de quem elaborou esse tipo de ditado popular? Então, a gente sabe que as palavras elas são passíveis de interpretação e a interpretação ela busca atribuir sentido às palavras. Quando a gente diz que as palavras têm poder, a gente está usando uma figura de linguagem que a gente conhece bem, que é a personificação ou prosopopeia, que é quando você atribui vida a um ser inanimado, um ser que não tem alma, no caso, as palavras. Quem tem poder, geralmente, são as pessoas, Poder de persuadir os outros com as suas opiniões, São várias formas aí de exercício do poder. Mas e as palavras? Será que, de fato, elas têm poder? Fica essa reflexão para a gente iniciar as nossas discussões. Então, vamos começar por uma leitura, O título do nosso texto é Palavras. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas, e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme. A palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. As palavras também têm raízes, mas não se parecem com plantas, a não ser algumas delas: verde, caule, folha, gota. Então, é um texto cujo título é Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, da Adriana Falcão. Bem interessante aqui, foi trazido apenas um fragmento para a gente discutir a estrutura das palavras. Então, observem aqui que no início do nosso texto, a autora classifica as palavras em substantivo, adjetivo, verbo. Vocês se lembram o que é um substantivo? Então, como que eu identifico um substantivo quando eu estou analisando gramaticalmente uma frase, uma sentença? Via de regra, todas as vezes que for possível a gente colocar o ou a na frente de uma palavra, ela vai ser considerada substantivo. Se eu posso colocar um artigo definido, o ou a, ou indefinido, os artigos indefinidos uma, na frente da palavra e ela mantém o sentido, então eu tenho um substantivo. Então a gente tem vários exemplos, o lápis, a caneta, o caderno, a professora, a aluna, o aluno. São substantivos porque eu consigo colocar um determinante na frente, no caso um artigo definido, certo? A gente também tem palavras que são adjetivos.
né? Quando eu digo lá, o aluno é inteligente. Opa, inteligente é um adjetivo que qualifica o aluno, certo? Verbo é aquilo que a gente pode conjugar, lembram? Eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós estudamos, nós viajamos, nós brincamos, eles brincam. Então, sempre que eu puder flexionar uma palavra correlacionando a um pronome pessoal, e se lembrando aí que os pronomes pessoais são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, se eu puder conjugar essa palavra, ela vai ser verbo, né? A gente considera verbo. Advérbio, a gente tem várias classificações, né? A gente pode ter advérbio de modo, né? Eu posso perguntar como vocês estão se sentindo, de que modo vocês estão. E alguém pode dizer, estou fazendo as lições alegremente. Né? Então, alegremente é um modo como a pessoa se identifica. Né? Então, a gente tem advérbios de modo, de lugar, onde você faz a sua lição. Eu faço aqui, né? Em cima da mesa, ou aqui no sofá. Então, ou eu faço lá, sei lá, em cima da escrivaninha. Então, a gente tem aqui, lá, são advérbios de lugares. Conjunção, né? A gente já estudou bastante as conjunções, elas servem para articular as frases, né? O aluno estuda e presta atenção. Eu tenho uma conjunção aditiva e o e somando duas ideias, duas orações, né? Além de estudar, ele presta atenção. Então, eu tenho esse e. Eu posso dizer assim, o aluno tenta aprender, mas o sono não deixa, sei lá, ficou acordado até tarde. Então, esse mas é uma adversidade, é uma situação que contraria a intenção inicial, que seria estudar e aprender, né? Mas se está com sono fica complicado. E esse mas é uma conjunção que pode ser substituído por porém, todavia, no entanto, entretanto. Então nós temos várias conjunções que contribuem para dar coesão ao texto, às palavras, aos enunciados, né? Pronomes, temos vários também, né? Pronomes demonstrativos, isto, esse, essa, né? Os pronomes pessoais a gente já falou, eu, tu, ele, né? E por aí vai. Numeral, numerais cardinais, né? 1, 2, 3, 4, numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Né? Temos o artigo, que pode ser definido ou indefinido, como eu falei, né? Ou a, os as, ou uma. As preposições, né? Que servem para a gente entender a regência verbal, qual a preposição que rege o verbo, né? Quando eu digo eu moro em algum lugar, estou colocando aí a preposição em junto com o verbo morar, né? Porque a gente tem aí que é um verbo que exige essa preposição, né? Quando eu digo eu gosto de café com leite, opa, o de tem que acompanhar o verbo gostar, é uma preposição, né, para complementar o sentido do verbo. Então, a gente tem várias classificações aqui, né, para que as gramáticas atribuem às palavras. Então, continuando aqui, vamos para a nossa primeira atividade, né, para começar aquecendo mesmo. Então, nós temos o fragmento aqui do texto. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. O que significa ter intimidade com as palavras? Um tempo para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, elaborando uma ou duas frases para dar conta de responder a nossa primeira questão.
verificando aqui, uma sugestão seria a gente afirmar que ter intimidade com as palavras significa conhecê-las e entender o significado delas, né? Como que eu tenho intimidade? Como que eu conquisto a intimidade com as palavras? Quanto mais eu leio diversos textos de diversos gêneros, né? Posso ler textos crônica, poesia, romance, contos, enfim. Quanto mais eu me permito ler, mais eu enriqueço a minha enciclopédia individual, né? O meu repertório linguístico, maior intimidade eu tenho com as palavras, né? Então fica a dica. Vamos continuar aqui para a nossa segunda atividade. Mais um fragmento para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. O que existe de semelhante na escrita dessas palavras que estão sublinhadas e em negrito? Mais um tempinho para vocês responderem a segunda atividade. Então, uma sugestão aqui seria a gente reconhecer que tanto a palavra sentimento quanto a palavra sentido têm em comum ali o mesmo radical, né? Qual que seria esse radical? O sente, né? Então, sentimento, sentido, tem esse sente que a gente considera radical porque ele está presente aí em ambas as palavras e a partir desse radical eu posso fazer outras derivações e construir outras palavras, muitas vezes com significados, embora que semelhantes, mas cada significado tem alguma especificidade. E isso vai depender do contexto no qual a palavra apareça, né? Eu tenho que analisar a frase, o enunciado, para daí atribuir um sentido àquelas palavras que estão ali inseridas dentro de um contexto, certo? Então, vamos continuar aqui estudando a estrutura das palavras.
Então, as palavras de nossa língua são formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes chamam-se morfema. A parte que nos informa sobre o sentido básico da palavra chama-se radical. Exemplo, eu tenho ali o verbo comer, que é um verbo da segunda conjugação, ele termina em er, né? Só para a gente retomar um pouquinho, os verbos da língua portuguesa ou terminam em ar, e são considerados da primeira conjugação, ou terminam em er, segunda conjugação, ou terminam em ir, terceira conjugação, né? Então, estudar, beijar, brincar, primeira conjugação. Varrer, beber, fazer, segunda conjugação. Sorrir, partir, fugir, terceira conjugação. A gente tem a única exceção da língua portuguesa, o verbo por, que se enquadra aí na segunda conjugação e termina em or. Os demais verbos todos vão terminar ou em ar, er ou ir. Então, eu tenho aqui as letras C, O, M, que podem ser consideradas aqui o radical, né, do verbo comer. Mas eu posso fazer derivações, né, dessa palavra comer, eu posso ter as flexões verbais. Então, eu posso formar a palavra comia, né? Eu comia, tu comias, ele comia, quando eu estou aí conjugando uma ação que aconteceu no passado, né? E que por alguma razão foi brevemente interrompida, né? A gente tem aí um pretérito imperfeito, um passado imperfeito, lembrando que pretérito já significa passado, né? Então, quando eu digo eu comia quando de repente parei porque vi um assunto interessante na televisão. Então, a gente tem aqui essa derivação do IA, indicando, né, também o tempo e o modo no qual o verbo se insere. Nós podemos fazer a flexão verbal, a derivação também, comem, né, comilão. Opa, comilão já muda o sentido, já não é uma conjugação de verbo, né, a gente está vendo que não é o verbo flexionado. Comilão já se torna um substantivo, né? Porque eu posso colocar o o na frente. Lembra que a gente falou aqui? Substantivo, tudo que eu puder colocar o ou a na frente. Quando eu digo o comilão, o que eu fiz? Eu peguei ali o COM, né, que é o radical de comer, e acrescentei ali um sufixo, né? Coloquei ali o lão e formei a palavra comilão, certo? Então agora eu tenho um substantivo, já não tenho mais um verbo porque eu coloco o o na frente. Eu digo ele é um comilão, né? Então, a gente tem essa possibilidade aí de fazer essa combinação aí com as palavras, com as partes das palavras, com as suas estruturas, né? Então, no português, os principais processos para formar palavras novas são dois. Nós podemos formar as palavras por derivação ou por composição, né? Essas são as principais possibilidades de formar palavras novas, com exceção, lógico, dos neologismos, né? Que quando eu crio uma palavra nova, uma palavra que ainda não está dicionarizada, e é possível fazer isso, os poetas, aí, o pessoal da literatura, os intelectuais fazem constantemente, eles criam palavras novas. Aí a criatividade é infinita, né? Existem várias possibilidades de se criarem aí novas palavras. Então, a estrutura da palavra, continuando, né, a gente tem aqui a palavra triste chora. As palavras primitivas são aquelas que, na língua portuguesa, não provêm de outra palavra. Por exemplo, triste. Já as derivadas, eu posso ter palavras formadas a partir de outros radicais, né? Tristeza, tristemente. A partir, então, desse radical triste, a gente forma outras derivações. E vamos para a nossa terceira atividade. Agora, pense em quais palavras apresentam o mesmo radical de plantas. E aí, vocês têm alguma ideia? Um tempo para essa atividade.
Então, acertou quem pensou aí, por exemplo, nas palavras plantação, plantio, né? Então, temos aqui um processo que chamamos de derivação. A partir de um radical, eu construo novas palavras, né? Então, vamos ver mais outros tipos de derivações aqui. Né? A gente tem derivação prefixal, quando eu anexo um prefixo. Exemplo, a palavra diz, eu posso acrescentar o prefixo des e formar a palavra desdiz. Né? Posso ter também derivação sufixal, né? Então eu acrescento, por exemplo, o sufixo mente à palavra triste, tristemente, alegremente, né? E eu posso ter a parasintética. A derivação parasintética é quando eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo, né? Eu trouxe um exemplo aqui, alma, desalmado. Eu posso ter feliz e formar infelizmente, né? Prefixo in, mas sufixo mente, tenho aí uma derivação parasintética, né? Também podemos ter composição por aglutinação. Percebam aqui a palavra embora. Foi construída a partir de em boa hora, porém algumas letras foram omitidas, né? E a palavra passatempo, que nós temos de exemplo, aqui não omitiu nenhuma letra. Então a gente chama esse tipo de composição por justaposição. Então se omite uma letra, aglutinação. Não omite, justaposição, né? Então, nessa aula nós estudamos aí a estrutura das palavras. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.